Oh, graças a Deus, mano. E aí, você tá bem? Eu tô bem. Você ficou mó feliz, hein, cara? Eu tô desde das 9h20 tentando conectar. Deu pau aqui na internet, tava uma bosta. Nossa, eu fiquei feliz. É, você não, eu que fiquei, vai se fuder. E aí, meu, você tá bem? Muito bem-vindos, amantes da psicologia, apaixonados por conhecimentos, geradores de pod, biblioteca. Este é o Psicocast, o podcast mais louco da internet. Esse é um programa pra você que quer se dar bem na matéria mais maçante e chata do curso de psicologia. Esse é um programa pra você que veste uma cortina branca no corpo e sai filosofando pelas ruas de Atenas. Esse é um programa pra você que na matéria não é maçante, não. Acabou com a minha apresentação, cacete, viu? Bases epistemológicas 1 e 2, hein? Aqui é Rafael Cerqueira, de Santo André, São Paulo, e duas coisas. Uma, só sei que nada sei, e a outra, fiquei muito chateado que interromperam a minha apresentação. É claro, você tava falando que nem um louco, ninguém tava entendendo nada que você tá falando. Caramba, você passa a semana inteira preparando um texto pra isso. Jesus. Todo mundo aqui passou a semana inteira preparando um texto, mas você começa a falar de cabelo e ninguém entende nada. O cérebro humano, ele capta 20 segundos de informação. Você começa a falar numa língua que parece árabe pra nossa língua, quem você quer que capte alguma coisa? Nem eu que tô aqui gravando com você consegui captar o que você falou. O cara que tá ouvindo esse podcast. O seu tempo é outro. Ô William, você já teve seus 20 minutos, você já teve seus 20 segundos, viu? Próximo. Tá, obrigado. São Paulo, Brasil, aqui é o William. Poxa vida. Boa noite, meu povo da ciência. E falando em ciência, a vida sem ciência é uma espécie de morte. Aqui quem vos fala é Marcelo, Zona Sul de São Paulo, especificamente do bairro de Campo Limpo. Sejam todos bem-vindos. Aí, ó, ele falou pra cacete e você não reclamou. Você tá pegando no meu pé. Eu respeito. Pode reclamar agora, Will. Eu não vou. As comparações são escorregadias, diz Platão em Os Sofistas. E a parte do seu nome? Quem é você, tudo bem? Eu já me apresentei, agora é a Jimenez aí. A Jimenez. Ô, Will, você ficou triste? Ah, gente, aqui quem fala é a Ângela, falo direto do Jaçanã. E eu tenho uma frase que, assim, eu vim trazer, na verdade, as ideias do céu à terra. Eu fiquei triste pelo Will agora, meu. Aqui é o cacete. Eu paralisei quando a pessoa fala eu vim atrás, porque eu imagino que tem sempre algo atrás. Isso paralisa o meu cérebro. Eu também, eu fiquei meio apreensivo. Eu olhei pra trás, eu não sei vocês. Eu olhei pra trás. Eu também. Não, na verdade eu tranquei tudo que tem atrás de mim, né, agora. Bom, boa noite, galera. Aqui é a Nayara, falo de Cajamar, e eu vou apresentar sobre os pré-socráticos. Muito bem, amigos psicologos. Brincadeiras à parte, acho que hoje vocês já perceberam que vamos falar sobre, assim, algo, uma palavra essencial, algo que é, assim, de fundamental importância para a psicologia, que foi praticamente o seu nascimento. Hoje vamos falar sobre filosofia. Muito bem, amigos psicologos. Passar dois recados para vocês. O primeiro, William, como que o nosso ouvinte querido maravilhoso, ele pode entrar em contato com a gente? Aqui é pelo psicocastblog@gmail.com. Isso é um dos contatos, né? Fala o próximo aí pros nossos camaradas. Ó, se ele não gosta de e-mail, ele acha que é uma coisa arcaica, ele prefere usar um Twitter, ele pode dizer twitter.com/psicocastblog, ou pelo aquele lugar que todo mundo gosta de ficar à noite, só mais uma rolagem, que é o facebook.com/psicocastblog. E o que o psicólogo ele vai mandar pra gente? Ele vai mandar nudes, ou William? Não só isso, né? Isso daí não, né? Isso daí não vale, né? Eu acho que ele pode ele pode comentar, pode fazer publicação, sugerir um tema, ele pode falar mal, pode falar bem.
Só não vale xingar a irmã, não vale xingar a prima, mas vale xingar o cara que tá falando. Com certeza. Corrigir as nossas maravilhosas pronúncias do alemão, do grego, porque aqui no Psicocast a gente tem... O que a gente tem de melhor é a pronúncia, né? Eu acho que o ideal seria alguém indicar um curso pra gente, né? Vai que alguém manda aí um link aí, indicando e falando, eu tenho um curso bacana, eu tenho alguma coisa legal, dá pra gente começar a se enrolar, fazer um negócio, e você vem aí aprende uma língua aqui e publica ali. Mais uma coisa, amigos, uma sugestão de leitura pra vocês é a página do facebook.com/linhas tremidas. É a página do Renato Silva, ele que fez a arte conceitual do Psicocast. E lá ele posta várias tirinhas sobre o dia a dia, sobre o comportamento, sobre como o ser humano se envolve com as emoções, com religião, com ciência. É muito legal. Confere lá, dá um like na página do nosso amigo. E é isso. Aproveitem esse maravilhoso, sensacional cast sobre filosofia. Bem, para começar esse papo sobre filosofia, é bom a gente se situar no tempo, então vamos estar falando sobre 700 anos antes da Era Moderna ou antes de Cristo, dependendo da sua religião e de quanto você se incomoda com a minha frase. E a gente vai estar falando um pouco sobre os pré-socráticos, Sócrates, Platão e Aristóteles, aquele triozinho divertido que aprontava várias peripécias nas ruas de Atenas. Bom, o período pré-socrático, ele foi um marco na história da filosofia, foi e é, né? Porque, como o próprio nome diz, eles antecede a Sócrates, de quem a gente vai falar mais adiante. Essa alusão de nomes se dá em função da sequência e ao objeto do pensamento desses filósofos, que Sócrates passa a aprimorar. Então, eles eram naturalistas e buscavam a essência, ou seja, o princípio de todas as coisas, o que chamavam de arché. Arché nada mais é do que a fonte, a origem e a raiz de todas as coisas, de onde as coisas vêm e para onde vão. Eu jurava que axé era aquela música que vinha da Bahia, né? Mas tá bom. Tá bom. Axé é da Bahia. Arché tem outro significado para filosofia. Arché é um axé do interior da Bahia. Pode ser considerado também. Bom, aí eu vou falar um pouco sobre as escolas e os pensadores. A escola jônica recebe esse nome por se referir a filósofos nascidos em Mileto, que é situado na Jônia, e atualmente é a Turquia. É uma colônia grega da Ásia Menor. Descobri de onde vem. Descobri o Satanás de onde tá vindo. Da onde? Da Ângela. Não é daqui, né? Barulho do cão? É da Ângela, porque... Eu falei que o amor é um cão dos diabos? Deixa os cachorros latirem, a liberdade de expressão dos cães. Porra! Meu Deus do céu. E vocês falam que não deve dar ouvido pra um cara que nem eu, né? Ai, Will, só você. Né? Nossa, ele tava demais, hein? A escola jônica, ela é caracterizada pelas perguntas a respeito da origem da natureza, para determinar o elemento que deu origem a todos os seres. Os principais filósofos jônicos são Tales, Anaximandro, Anaximenes e Heráclito. Caramba, ela falou mó rápido os nomes que eu me matei pra falar, meu. Não, eu já falei mó rápido que é pra ninguém perceber o erro, né? Aqui a língua dela trabalha melhor do que a sua, né, ô seu vacilão? Você fica aí 2 horas e a mulher tem um poder de abstração e de linguagem, de modulação gargantal e lingual muito avançado. É, realmente, tem um poder muito grande na língua. Nossa, ficou com uma conotação tão pornográfica isso, mas pode continuar. Ai, pois é. Tales, ele tem uma vasta colaboração para o pensamento filosófico ocidental. Ele era matemático e entre suas várias viagens, dentre elas ao Egito, ele elaborou uma teoria de como se davam as cheias do rio Nilo. Ele observou também as pirâmides através de um cálculo elaborado pela proporção entre comprimento da sombra projetada pela pirâmide e sua altura. É tipo a regra de 3 que a gente faz hoje. Isso. Isso que o Tales fez, que ele usou a medida da pirâmide, é a regra de 3. Básica. Quando a gente aprende na escola. Isso é regra de 3. Incrível, né? Interessante, muito. Pra você ver como é importante até hoje. A filosofia, ela não embasa simplesmente na origem das
coisas, mas assim, ela envolve também a matemática, o raciocínio lógico, o questionamento sobre tudo e todos, enfim, ou seja, a filosofia está em tudo, né? Hoje ainda é um importante método geométrico para se medir as áreas, tanto a regra de 3, né, como esses cálculos, né, são importantes até hoje para medir áreas, inclusive o teorema de Tales, que é chamado. Mas como monista ou naturalista, Tales também criou que todas as coisas derivam de um único elemento, que para ele a origem, que é o arché das coisas, estava na água, ou seja, tudo foi criado a partir da água. Hoje a gente sabe que o axé tá na música. A gente já Pois é. Anaximandro de Mileto, né? Ele foi discípulo e sucessor de Tales. Ele era matemático, filósofo, político e também era monista. Criou, né, que a origem de todas as coisas estaria no apeiron, ou pra gente é chamado de infinito. Ou seja, uma substância indeterminada e infindável gerava todos os outros elementos e coisas do universo. Anaximenes, de Mileto, ele era monista também, e ele acreditava que todas as coisas derivavam do vapor, ou o próprio ar em si. Esse povo fumava uns negócios muito loucos. Era o que tinha, né? Deixa os caras. Você tá embaçando nos caras aí, pô. Eu tô fazendo um comentário, ô Jesus. O Tá bom. professor e grande mestre Leandro Carnal, ele fala nas suas palestras que o grande William Shakespeare, que dentro de seus cachimbos foram encontrados resíduos do que se suporia ou do que se supusesse ser cocaína, desculpa, maconha. Da folha de coca e de folha de maconha. Aí, ó, tá vendo? Meu, o Marcelo sabe de tudo. Marcelo sabe eu tudo. tenho que trabalhar com ele porque eu não consigo completar a frase, mas ele consegue completar. Não, vamos ser os seguidores do Marcelo, né? Que isso? Marcelo, ele é o novo filósofo da era moderna. Não, mas ele o cara é mesmo, eu não tô zoando não, o cara é bom, cara. Sim, mas você também é muito inteligente. Não, dela. Ele ficou até sem graça agora, ele ficou até sem fala. Eu te acho muito inteligente também. Eu sou um bosta. É nada. Eu concordo com você. Não, eu concordo com o William. Eu concordo com o William. Quando o William fala que ele é um bosta. Bem-vindo. Como deve ter imaginado, eu sou Morfeu. É uma honra conhecê-lo. Não, a honra é minha. Por favor, venha, sente-se. Bom, Anaximenes, ele contestava a teoria da água de Tales. Buscando a origem da água, ele chegou ao vapor. E através dessa linha de raciocínio, ele identificou no ar a origem do universo. Já para Anaximenes, então, o arché, que é o início de todas as coisas, ele era o ar. Para ele era o ar. Que tudo deu início. Cada um, imaginava, né? Um veio do ar, outro da água, outro do vento, do fogo. Eles estão parecendo. Daqui a pouco eles formam aquele. Lembra aquele desenho antigo? É Capitão Universo, Capitão Planeta, Capitão Planeta. Nossa, meu! Foi daí que saiu da Capitão Planeta. Mas se a gente levar em consideração, até os filósofos contemporâneos ainda estudam essas ideias dos pré-socráticos, né? A gente vê lá Hume, Kant, Kant e outros. Aquele mesmo que esteve no Brasil, já que é muito estudado no direito. Agora me fugiu o nome do cara, velhinho. Não, francês, cara, que veio, extremamente estudado em direito. Foucault, Michel Foucault. Ele é um dos caras que fala, ele ainda volta lá num dos escritos dele, que ele fala dos 4 elementos, vinculado ao conhecimento e à filosofia. É interessante isso. Ah, não, mas Foucault é ótimo, né, meu? Aliás, nós. Não é ótimo, ele é sensacional, né? Foucault, ele é foda. De psicologia, a gente viu o Foucault no Que é Loucura, né? Porque ele fez um livro e a temática se baseava nisso daí, né? O que é loucura. Aliás, dentre os vários que ele fez. Ele fez o Que é Loucura, também, é verdade. Quando se trata da física do poder, a questão da organização de prisões, aquela questão física, moral.
O cara, ele conseguiu transcender muitas ideias. O cara é bom mesmo. Eu já li o livro dele, o Vigiar e Punir, e é sensacional. A visão que ele tem, assim, histórica, né, de segurança, da questão da violência, de criminalidade, é incrível. É fantástico. Por isso que eu falei, ele é muito utilizado pelo pessoal de direito aí, que é fantástico mesmo. O cara é um fora de série, é um notável. Aliás, me corrija se eu estiver errado, é o Vigiar e Punir que ele dá aquela estética que o poder centralizador aí, ele está no meio e Sim, é esse livro mesmo. Em volta a gente tem aqueles que são observados, os que são subjugados por um determinado poder. Eles ficam em volta enquanto você tem uma pilastra ao centro que dá a ideia de que você está observando e vigilando. Assim, concluindo de uma maneira bem esdrúxula e ruim, mas é como se aquele poder, aquele centro, ele consegue observar todos os pontos. Exatamente isso que você falou. Exatamente a ideia. Por último, filósofo da escola jônica, temos Heráclito. Ele tinha uma característica altiva e muito melancólica. Ele foi reconhecido por ser um pensador genial, porém ele era arrogante e desprezava a plebe. Não se tem muitos dados sobre o nascimento e morte de Heráclito. Criou que a origem das coisas não estava num único elemento, ou seja, não estava apenas na água, no sol, no vapor, enfim, mas estava em uma cadeia de fenômenos que gerava a mutabilidade constante das formas naturais e até dos elementos. Era tido por essa linha de pensamento como um dos mais evidentes e geniais pensadores pré-socráticos. Já a escola pitagórica, ele tem esse nome derivado de seu fundador, Pitágoras de Samos. Pitágoras defendia que todas as coisas são números e o princípio fundamental de tudo, que seria a estrutura numérica. Ou seja, o mundo surgiu quando precisou haver uma limitação, e essa limitação eram formas numéricas sobre o espaço. Embora racionais e até matemáticos, os pitagóricos eles baseavam sua doutrina em concepções místicas. Falando um pouco mais de Pitágoras de Samos, ele foi um dos maiores matemáticos da história por suas teorias de cálculo, como o Teorema de Pitágoras. Era também um filósofo exímio que buscava a origem de todas as coisas. Como bom matemático, no número, ou melhor dizendo, nas relações matemáticas. Ele buscava o princípio de tudo. Pouco se sabe assim, a fundo sobre a doutrina e a vida de Pitágoras, além das funções que ele instituiu e além do êxito para a Itália e a escola pitagórica fazerem parte disso. Além dele influenciar também numa reforma educacional e política na Itália. Outra escola também muito importante foi a escola eleática, que tem esse nome pela cidade de Eleia, que fica no sul da Itália. Esse lugar onde se situaram seus principais pensadores, que são Xenófanes, Parmênides, Zenão e Melisso. Esses filósofos são caracterizados por não procurarem uma explicação da realidade baseada na natureza, diferente dos filósofos da escola jônica. Suas preocupações eram mais abstratas e pode-se ver nelas o primeiro sopro de uma lógica e de uma metafísica. Ou seja, eles defendiam a existência de uma realidade única, por isso não são conhecidos também como os monistas. A realidade para eles é única, imóvel, eterna, imutável e sem princípio ou fim. Xenófanes, ele foi o primeiro filósofo a colocar-se à frente contra a concepção mítica. Já Parmênides, ele é o maior expoente da escola eleática, ou seja, dos filósofos de Eleia, né? Ele adotou muito do pensamento de Xenófanes e suas ideias tiveram uma grande influência na estrutura sociopolítica da Grécia. Um de seus fragmentos mais famosos, o ser e o pensar, são a mesma coisa. Sem o ser, no qual o pensar se encontra expresso, não há pensamento. Já o Zenão, ele foi discípulo de Parmênides. Que nome horrível, Zenão. Demais, né? Mas talvez para a Grécia seriam João, Lucas, William, Marcelo, Rafael. Talvez na Grécia seja comum. É que Zenão parece tipo o nome de um amigo seu que tipo você encontra direto no bar, sabe? Aí nome de bar, né? Você tava onde? Tava no bar com quem? Com Zenão. Zenão, eu nunca imaginei chamar alguém de Zenão no bar, cara. Não chamar o bar de Zenão. É tipo assim, um amigo seu se chama Zenão.
eu vou contar um segredo, mas vai ficar só entre nós. Quando eu vou no bar, eu sempre digo que meu nome é Arturo. Nossa, Agora, por que isso? Por causa do Arturo Pra Bandini. ninguém te conhecer pelo nome, né? Tipo, Agora, nossa, você viu o que o Arthur fez ontem? Pra ninguém Não. falar William, né? Ah, Arthur? é mesmo. Quem é Arthur? Não, eu digo Arturo. Arturo Bandini. Arturo, ah... Mas espera, uma vez eu fiquei num Eu tenho bar uma e dúvida. falei, Por que meu você nome tem que é se Arturo apresentar no Bandini. bar? Cara, ele me ama até hoje pelo nome. Por que Ele você tem que se apresentar no bar? Bandini. É porque ele nunca leu John Fante, né? Mas, ô William, por que você se apresenta quando você chega no bar? Porque eles perguntam o seu nome, né? Ó, você nunca foi num bar que tem comanda? Meu Deus, você não vive a vida? Cara, aonde você se enfia nos fins de semana? Pelo amor de Deus. Bom, Zenão de Eleia, ele foi discípulo de Parmênides e ele teve uma atuação política muito destacada na época. Ele sempre lutou contra os tiranos, conforme expõem Giovanni Reale e Dante Antiseri. Chegou mesmo a cortar sua própria língua para não confessar, denunciar os companheiros de revolta da época. Imagina! Essa história Quase que o você William contou, substituindo o Arturo. eu lembrei uma maravilha aí para os nossos psicologos. Quem é estudante de psicologia é uma obrigação de lei anal e esfincterial assistir o Old Boy versão coreana, porque vai ter a ver isso daí que ela falou. Sério? Vou Super assistir. indico. Não desmereça a versão americana. Eu acho a versão americana melhor que a versão coreana de Old Boy. Mas, Gente, Na moral, assisti as duas o versões. ator top. coreano, ele foi o cara. Não, na boa, né, meu? Ô, Nai, Meu Deus, Oi. eu não vou fazer spoiler, porque senão o nome estraga. Zenão, ele tem Mas, meu Deus. uma derivação na nossa língua, que é o Zenon, tá? Para os que chegam agora, né? Inclusive havia um jogador no Corinthians há um tempo atrás que jogava com um cara chamado Sócrates, que nós vamos falar daqui a pouco, mas não o jogador, o filósofo, que chamava Zenon, camisa 10 do Conheci. Corinthians. Nossa, todo time de filósofos no Corinthians. Você viu? É aquilo, né, meu? Algumas pessoas usam conhecimento, outros usam o corpo, outras usam sua aptidão artística, outras usam tudo. Eu acho que Platão, ele é muito centralizador. O cara eu não vou fazer spoiler do meu diálogo. Pode continuar. Bom, para a filosofia, foi um árduo defensor da impossibilidade do movimento. Seu método foi o de rejeitar as teorias contrárias a Parmênides pela sua refutação absurda, ou seja, mostrando o absurdo das teorias contrárias, pode-se dizer assim que foi um dos precursores da dialética, esse Zenão. E, por fim, Melisso, o ser deveria ser infinito, ou seja, Melisso ele fala muito do ser, então assim, falando um pouco sobre ele, sobre as suas teorias, você acaba se perdendo um pouco, assim, porque ele fala muito em ser. Eu vou explicar um pouco basicamente agora, espero que vocês entendam. Melisso ele defende o ser infinito porque ele não pode ter limites nem no tempo e nem no espaço. Se o ser fosse finito, ele teria que fazer limite com um vazio. O vazio é um não ser e é impossível que o ser seja limitado pelo não ser. Tá bom. Deu pra entender? Esse tá bom foi tudo! Bom, mais informações nas referências bibliográficas. Oi. Maravilha. Eu senti que o espírito desse Ele interrompeu ela só pra falar maravilha. Ai, Will, você enche a bola, tipo, não entendeu nada, mas tipo, tá ótimo, nossa. É sério? Não, eu tô falando top. sério, hein? Eu entendi a porra toda. Eu acho que agora até eu vou conseguir explicar sobre esse viado do Platão aqui. Ai, que tudo. Eu imagino que deva estar se sentindo um pouco como Alice, escorregando pela toca do coelho. Eu acho que sim. Vejo isso em seus olhos. Você é um homem que aceita o que vê, porque pensa estar sonhando. Ironicamente, não está muito longe da verdade. Você acredita em destino, Neil? Não. Por que não? Porque eu não gosto da ideia de não poder controlar a minha vida. Então, de nada, tá? Por contribuir para sua pesquisa. E por fim, a escola pluralista, que inclui a escola atomista também, e os pensadores Anaxagoras e Empedocles. Tem que falar assim, silabadamente, né? Enrosca.
Bom, essa escola ela tem esse nome porque seus pensadores não acreditam na existência de um princípio único que seja a origem do universo, mas eles acreditam de vários princípios que se misturam e formam tudo o que conhecemos. Ou seja, para esses atomistas, tudo que existe é composto de átomo e vazio, que em um processo contínuo de atração e repulsão, eles constituem a realidade que existe. Anaxagoras, ele defendeu que tudo era dividido em partículas invisíveis e a olho nu, e que essas partículas elas estavam presentes em tudo, e se misturando de uma forma ou outra, segundo a predominância de uma outra, tudo está em tudo. E em Empédocles, ele tentou conciliar a teoria de Heráclito e Parmênides, e afirmando que havia 4 elementos básicos: a terra, o ar, o fogo e a água. A transformação vista por Heráclito, ela seria a combinação entre esses elementos e não as suas transformações. Muito bem. Amigos psicologos, normalmente quando vou falar de um pensador, de um precursor de alguma linha de abordagem, eu inicio pela sua teoria, pela sua biografia. Dessa vez faremos o diferente. Primeiro, para ficar claro, filosofia, palavra grega composta de filo e sofia. Filo quer dizer aquele ou aquela que tem um sentimento amigável, pois deriva de filia, meu Deus do céu, que significa amizade e amor fraterno. Sofia quer dizer sabedoria, e dele vem a palavra sophos, sábio. Filosofia então significa, portanto, a amizade pela sabedoria, amor e respeito pelo saber, e filósofo, o que tem amizade pelo saber. Agora vamos todos recordar, porque às vezes existem alguns mestres que eles vão ensinar filosofia de uma maneira tão chata, tão aquela coisa pragmática, cansativa, que ninguém se interessa. Mas vamos lembrar de algo que muitos de nós já teve o privilégio de conhecer. Alguém aqui que está participando comigo nesse podcast assistiu Matrix? Eu assisti, eu. Ô, Marcelo, você conseguiu chegar, acho que na alma contemporânea da nossa filosofia ocidental na América do Sul, ou pelo menos na porra do filme que chegou no Brasil, que foi Matrix. Eu acho que Matrix dá um resumo de Cristo e de Platão e de Sócrates. E da nossa maneira de pensar. E você sabia que o Matrix, o diretor e os roteiristas, eles se inspiraram em fazer cada personagem do filme assim num arquétipo segundo a visão de Jung, sabia disso aí? Segundo a visão de Jung, utilizando-se dos filósofos a partir de Sócrates. Matrix é uma fonte de informação gigantesca. Então, o que eu ouvi, o que eu pesquisei quanto ao filme Matrix, tem até livros. Isso Sim. Daí eu vi uma vez na livraria Nobel, que tinha filosofia pelo viés de Matrix, e porque tem até nomes bíblicos, né? Nabucodonosor e etc. Sim, isso mesmo. E alguns defendem uma vertente de que ele buscou uma base bíblica, etc. Resumindo, se você for pensar a filosofia de Platão e o cristianismo, eles não estão lá tão distantes quanto ideias filosóficas, quanto prismas filosóficos. Mas um dos maiores filósofos não foi Frei Galvão, inclusive? Platão, além dele falar muito sobre... Ele fala de religião, mas ele também fala... Aliás, desculpa, religião não, política. Platão, ele fala muito sobre política e velhice, né? Ele discute muito sobre Sim. o envelhecimento, sobre idades. Quando eu estou falando de um viés, que é o assunto que você começou a tratar e trata de Matrix, não é a dogmática pura e crua que chega literária para nós. O que eu estou querendo dizer é a ideia. Por exemplo, você tem eu acho que eu vou até atravessar a ideia quando eu falo isso. Mas você tem um Sócrates que escreve sobre um determinado personagem. Você tem um Cristo que nunca escreveu sobre nada, mas que os discípulos escreveram. Sócrates então foi assim também. Sim, então Platão, a maioria dos escritos de Platão são palavras, pensamentos socráticos. Exatamente, você falou tudo que eu queria dizer, ou seja, pessoas que leem filosofia e já sabem disso, Sócrates nunca escreveu nada. Platão escreveu, e tem até vertentes que dizem que Sócrates nunca existiu. Eu não estou falando que eu defendo. Eu já ouvi isso aí também. Sim. E tem vertentes que dizem que o próprio Cristo nunca existiu. Nunca existiu. Então quando a gente trata sobre Matrix,
é o que eu gosto de falar do prisma, né? Eu consigo observar uma ideia de que o que é material e físico no sentido não histórico, mas literal, não é a realidade. Aí a gente já vai entrar na ideia da caverna, né? Do topos noetos. Eu acho que Matrix tem muito a ver com a nossa maneira de pensar ocidental, filosoficamente falando. Da realidade, embora seja física e manipulável, você morre hoje pensando que tem um além, você vive hoje pensando que tem um além, porque eu não sei se é porque a sua vida é tão desgraçada, ou porque a falta de sentido para isso tudo é tão precária, é tão sinuoso, é tão pobre, é como se fosse uma areia que vai escorrendo pelos seus dedos, e a sua vida ela vai continuar passando daqui a vários tempos até você morrer. E como é que você vai suportar a morte? Gente, eu só vou dar uma puladinha na janela ali. Vai gravando aí. Eu só vou dar uma pulada na janela. Você vai tentar suicídio? Não, as pessoas normalmente pulam a cerca, você pula a janela. Nossa, bem. Não, eu vou cometer um suicídio rapidão aqui. Eu tô falando da porra do Matrix. E o Neo, ele vai pra janela, viu? Todo mundo que assistiu Matrix sabe que ele foi pra janela pra fugir. Ó, eu vou falar uma coisa. A gente, quando a gente tá gravando o podcast, a gente geralmente acaba falando de outros assuntos, mas nesse de filosofia, como a gente consegue trazer coisa random, hein? Puta porque, como eu disse, filosofia está em tudo. Então tudo que a gente fala envolve filosofia. Você começou esse assunto de Matrix, eu não lembro porquê, e você tá chegando num ponto que eu não sei como você chegou nele, cara. Não, então eu tô adorando. Eu fui fazer a introdução de Sócrates falando de Matrix, mas eu ainda não consegui fazê-la. Já eu volto pra ela, tá? Pra explicar. Mas fiquem tranquilos que eu voltarei. Desculpa. Ô Marcelo, é sério, eu te considero, cara, você é um cara doidão pra mim. Tipo assim, no sentido de ideias, você consegue prismar algumas coisas que eu falo, esse maluco é doido. E eu entendo que você vai entender. Então, aí a gente tem lá o filme Matrix, onde a gente tem dois atores, né, principais, Morpheus e o Neo. O Neo é o cara que ele começa a questionar a realidade, se ela realmente é realidade. Então nós podemos compará-lo ao Sócrates, porque o Sócrates é considerado o patrono da filosofia. Ele jamais se contentou com as opiniões estabelecidas, com os preconceitos de sua sociedade, com as crenças inquestionáveis de seus conterrâneos. Ele costumava dizer que era impelido por um espírito interior, como Morfeu instigando o Neo, e que o levava a desconfiar das aparências e procurar a realidade verdadeira das coisas. Sócrates andava pelas ruas de Atenas fazendo pergunta aos atenienses: o que é isso em que você acredita? O que é isso que você está dizendo? O que é isso que você está fazendo? Os atenienses achavam, por exemplo, que sabiam que era justiça. Sócrates lhes fazia a pergunta de tal maneira que, embaraçados e confusos, chegavam à conclusão de que não sabiam o que era justiça. E assim com outros temas. A pergunta o que é era o questionamento sobre a realidade essencial e profunda de uma coisa, para além das aparências e contra as aparências. Com essa pergunta, Sócrates levava os atenienses a descobrir a diferença entre parecer e ser, entre mera crença ou opinião e verdade. Esse lance dele, se ele existiu mesmo ou não, mas que era genial, essa questão de você questionar as pessoas na rua sobre coisas que elas tinham certeza que elas sabiam, eu acho isso incrível. Eu acho isso genial. O método dele tem um nome, né? E o levou à morte, hein? Engraçado que aí a gente pegando uma outra forma de colocar, que é interessante, Sócrates ele não tinha as condições e foi adquirindo um pouco do conhecimento, né? Mas ele era filho de uma parteira, e ele dizia que sua mãe ajudava no nascimento dos corpos, e que ele também era um parteiro, mas não de corpos, e sim de almas, porque ele fazia aflorar das pessoas o conhecimento. Assim como sua mãe lidava com uma matrix corporal, ele lidava com a matrix mental, analisando as mentes, libertar-se das aparências e a buscar a verdade. Eu achei isso fantástico na pesquisa. Nossa, foi ótimo isso. E assim, uma atitude crítica
Diferente de muitos outros filósofos mais contemporâneos, Sócrates ele era de uma humildade, por isso a frase, só sei que nada sei, porque quando ele era confrontado, essa era a frase que ele mais gostava de utilizar. Mas não é que ele não sabia, é que ele, na curiosidade, ele instigava os demais também a raciocinar, a pensar, a aprofundar. E falando em aprofundamento, todos vocês que estão participando aqui juntos nesse podcast, já perceberam como a filosofia ela começa de uma maneira muito simplória, mas ela cresce e aprofunda em qualquer assunto? Ele é uma coisa fantástica. Se você pega aí diversas modalidades de cursos, né, que a gente divide e subdivide o conhecimento, a gente vê que as bases epistemológicas sempre vai acabar remetendo a esse período, que é um período que assim, eles estavam tateando muita coisa, então eles questionavam, falavam, especulavam muito sobre tudo. E a gente tá falando também de um povo que assim, explicava seu mundo por meio de mitos, né? E isso faz a imaginação e o conhecimento crescer, acho que de uma forma exponencial. Aí a gente tem uma outra parte que fala de Sócrates contra os sofistas, que ele se rebela ali contra esses sofistas, que eram outro grupo de filósofos, dizendo que Sócrates falava que eles realmente não eram filósofos, pois eles não tinham o amor à filosofia, ou o amor pela sabedoria, nem respeito pela verdade, defendendo qualquer ideia que lhes fosse mais vantajoso. Corrompia o espírito dos jovens, pois faziam o erro e a mentira valerem tanto quanto a verdade. Como homem de seu tempo, Sócrates concordava com o sofista em um único ponto. Por um lado, a educação antiga do guerreiro belo e bom já não atendia às exigências da sociedade grega, e por outro, os filósofos cosmologistas defendiam ideias tão contrárias entre si que também não eram uma fonte segura para o conhecimento verdadeiro. Isso é interessante. E aí nós temos as ideias de Sócrates, né? Mostra muito claramente que os poderosos têm medo do pensamento, pois o poder é mais forte se ninguém pensar. Ou seja, só existe o poder de um pequeno grupo se este grupo pequeno estiver reinando sobre aqueles que não pensam, que não conseguem raciocinar e aceitam qualquer coisa como sendo o melhor ou a verdade irrefutável ou tácita. E isso fez com que Sócrates chegasse à morte. Sim, porque Sócrates tornara-se um perigo, pois fazia a juventude pensar. Que estavam no poder daquela época, acusaram de desrespeitar os deuses, corromper os jovens e violar as leis. Hoje em dia, se você vê aí, né, muitos governos não apoiam a educação nos países para não criar questionamento, né? Tirou as palavras da minha boca. Isso mesmo. A gente pode fazer uma analogia, né, com os dias de hoje. Justamente isso. Em muitos países, não vou falar nem do Brasil, né, porque é fogo. Mas eu acho que é universal, assim, quanto menos informação as pessoas têm, menos elas podem questionar e discutir no sentido de conversação mesmo, e troca de informação e de ideias. Teve um ditador coreano, acho que é Pol Pot, que não me recordo o certo nome, que ele mandou matar na Coreia do Norte todos os professores e pessoas que sabiam ler e escrever, porque eles eram um perigo para o seu governo, né? Então a gente já pequena, né? Desde lá de trás já tinha alguém pensando nisso aí, que era melhor acabar com o pessoal que pensa pra poder continuar dominando. Willy e Rafael, se vocês vivessem nesses tempos, hein? Ou vocês iriam ser os mentores, tá à frente, ou direto pra fogueira. Não, a revolução, o anarquismo. Aliás, todos vocês, né? Não falo Marcelo e Will, eu falo Márcio e Rafael principalmente. Eu acho que eu ia pra fogueira porque eu sou muito vacilão. Meus inspiradores. Então, aí Sócrates foi para um julgamento. E por que ele não se defendeu? Porque dizia ele, se eu me defender, estarei aceitando as acusações. E eu não as aceito. Se eu me defender, o que os juízes vão exigir de mim? Que eu pare de filosofar, mas eu prefiro a morte a ter de renunciar à filosofia. A filosofia se volta para as questões humanas no plano da ação, dos comportamentos, das ideias, das crenças, dos valores e, portanto, se preocupa com as questões morais e política. O ponto de partida da filosofia é a confiança no pensamento ou no homem como um ser racional, capaz de conhecer-se a si mesmo e, portanto, capaz de reflexão.
Como se trata de conhecer a capacidade de conhecimento do homem, a preocupação, então, se volta para estabelecer procedimentos que nos garantam que encontramos a verdade. Isto é, o pensamento deve oferecer-se a si mesmo caminhos próprios, critérios próprios e meios próprios para saber o que é verdadeiro e como alcançá-lo em tudo que investigamos. Aí, falando um pouquinho de Sócrates, Sócrates nasceu na cidade de Atenas em 469 ou 470 antes da Era Moderna ou antes da Era Cristã, e morre em Atenas também 70 anos depois, lá em 399 antes da Era Cristã. Lembrando, morreu velho pra época. Sim, e lembrando ainda que ele morreu num julgamento, ele foi condenado à morte, e ele viveria mais um tempo. Sócrates foi casado com Xantippe e teve um filho com um nome interessantíssimo, Lamprócles. Teve também, possivelmente, mais 2 filhos, Sofronisco e Menexeno. Nossa, eu acho que se eu tivesse mais filhos eu ia chamar um de Menexeno, cara, porque é uma coisa assim... Sensacional os nomes. É mesmo. Uma coisa fantástica esse Menexeno. Menino, você tá Menexeno no quê? Uma coisa assim que dá pra gente... Ai, que trocadilho feio, mano. Aí, pra mim encerrar a parte de Sócrates, eu tenho 2 frases que eu acho vai muito além do só sei que nada sei. E eu vou citá-las agora. 3 coisas devem ser feitas por um juiz: ouvir atentamente, considerar sobriamente e decidir imparcialmente. Imaginem nos nossos dias se todos os juízes fossem assim. Não haveria injustiça. E outra: o que deve caracterizar a juventude é a modéstia, o pudor, o amor, a moderação, a dedicação, a diligência, a justiça, a educação. São estas as virtudes que devem formar o seu caráter. Esse foi um pouquinho de Sócrates que eu consegui trazer para vocês, psicologos. Se quiserem mais coisas, o pai Google, o pai Bing e muitos outros livros estão aí para nos ajudar. Muito obrigado e vamos seguir. William, chega mais! É nóis, né? Oi, antes do William chegar, como você trouxe, Marcelo, falando sobre os sofistas, eu só queria dar um gancho para explicar para a galera, né, um pouquinho do que significa o sofismo, tal. É só uma pincelada, tá? Manda o sofista, bala. Etimologicamente, ele vem de sofos, que significa sábio, ou melhor, professor da sabedoria. Na verdade, o Sócrates, ele acusava os sofistas de prostituição. Por quê? Os sofistas geralmente eram homens saídos de classe média. Então, eles faziam das aulas seu ofício, já que eles não tinham grana, né? Então, e eles não podiam ficar filosofando aí pela vida. Então, eles acabavam cobrando. E era por isso que os Sócrates não gostavam e os acusavam de prostituição. Isso mesmo, e historicamente é uma dificuldade para conhecê-los, até mesmo porque existem só fragmentos de textos deles. A gente os conhece mais pelos seus adversários, que eram Platão, Xenofonte, Aristóteles e o próprio Sócrates. Você conhece mais a história por quem tinha tempo de escrever a história, né? Justamente. Se eles eram escrever a porra da história, né? Porra, os caras trabalhavam, meu. Eles não tinham tempo de ficar brincando de filosofia. Desde que eu diga por que está aqui. Está aqui porque sabe de uma coisa. Uma coisa que não sabe explicar. Mas você sente. Você sentiu a vida inteira. Que há alguma coisa errada com o mundo. Você não sabe o que é, mas está ali como uma farpa em sua mente, deixando-o louco. Foi essa sensação que o trouxe a mim. Você sabe do que eu estou falando? Matrix? Ó, deixa eu delimitar uma certa fonte e um certo terreno. Eu já ouvi vertentes filosóficas em alguns livros que diziam que Sócrates, ele andava na rua feito mendigo. Isso mesmo, mas isso é muito difundido. Você case com uma outra ideia. Siddhartha Gautama, em determinada época da vida dele, ele andava com os monges em estado de mendicância. Você está tentando compreender aonde eu quero chegar com isso? Eu não estou falando que Cristo chegou a esse estado, mas você vê uma exposição muito, muito grande, né?
para não falar muita besteira, de que ele nasceu numa manjedoura e que etc e tal. Resumindo, ele não era a pessoa mais rica que se podia ter numa sociedade para enfrentar um exército politicamente e militarmente, fazendo uma análise crua, sintética e medíocre até. Sócrates é Jesus. Jesus era Sócrates, na verdade. Não é isso. Isso aí tem um monte de gente que fala. Mas é quando você observa que nenhum deles usavam a força bruta, o poder militar, as armas. O poder deles, na realidade, era a palavra. O poder deles era a palavra, era a instigação, né? Isso, então, quando a gente pensa... Os primeiros filósofos sofistas do período socrático, e mais importantes, são Protágoras de Abdera, Górgias de Leontine e Isócrates de Atena. Agora, puxando essa linha para Platão, o que eu acho mais legal até, não é nem complicado, é que a maioria das pessoas já ouviram falar de Platão, do mito da caverna, e resumidamente, Platão escreveu Sócrates. O que a gente tem de referência de Sócrates veio de uma coordenação de Platão. Então, o que eu fiz? Eu comecei a pesquisar várias vertentes filosóficas e vários escritores que começaram a querer contar a historicidade dele. Então, teve um que é até para referência aí dos nossos psicologos, Paul Stratern, que fala que Sócrates nasceu em 428 a.C. Tem um outro escritor que eu li também, que para mim ele foi ótimo. Aliás, foi o primeiro escritor que eu li no ramo de filosofia quanto aos nossos filósofos que ainda comparecem com a sua ideia, que é o Will Durant. Ele tem um livro que chama a História da Filosofia, e eu acho esse livro ótimo. Eu tive até aula com um professor de filosofia e comentei sobre esse livro e eu falei, é um livro muito bom para você começar a entender as ideias. O que eu quis dizer com essa introdução é que é o seguinte, tem até outros escritores que dialogam com aquela lógica de que a história é contada pelos vencedores. Embora a gente não tenha aqui uma guerra militar, a gente percebe muito, numa maneira muito ampla, se você começar a estudar esses filósofos, que é Sócrates, que é a quem eu estou me dedicando nesse momento, eles tinham um intuito, um fim, uma finalidade. Não era só de jogar uma ideia para o ar, não era só de falar que determinadas coisas poderiam ser certas ou não. E é uma coisa que eu achei até interessante, e é claro que isso eu poderia até me defender se alguém me criticasse, que vai da vertente de quem eu li. Mas eu percebi que Sócrates, ele delimita uma virtude. Ele coloca paradigma para a sociedade, para o momento. Ou seja, ele quer dizer que existe o bem e o mal, existe o certo e o errado, e que a razão explica isso daí. Você quer saber o que é Matrix? Matrix está em toda parte. Está à nossa volta. Mesmo agora, nesta sala aqui. Você a vê quando olha pela janela ou quando liga a televisão. Você a sente quando vai trabalhar, quando vai à igreja, quando paga seus impostos. É o mundo que acredita ser real para que não perceba a verdade. Eu percebo que quando você vai num momento de Sócrates e Platão, por que eles rebatiam os socráticos? Porque quando você vai estudar Sócrates e Platão, eles tinham a quem rebater. Não era só a um período grego, não era só uma sociedade grega, não era só uma política grega. Existiam personagens naquela época que incomodavam. E isso daí acontece em qualquer época. Então, o Sócrates e o Platão, num primeiro momento, seria até uma certa arrogância austera eu querer dizer que ele falou e o outro falou e acabou. Pelo próprio fato de Sócrates nunca ter escrito nada, nunca ter deixado nada em termos bibliográficos, Platão contou a história dele.
Você não consegue delimitar exatamente aonde Sócrates e Platão falaram, a não ser pelo que o próprio Platão falou de que cada um falou. Eu sei que ficou confuso, mas tipo assim, eu escrevo um livro e eu falo, o Rafael, que está aqui com a gente, ele disse isso. Mas você não consegue saber se eu estou usando o argumento para ter uma credibilidade maior ou simplesmente porque ele falou. E aí eu já estou entrando em técnicas até argumentativas, que quando você usa um outro nome, que tem uma moral maior. Mas uma outra vertente a se observar, que é o foco deles, é quem que eles queriam rebater naquela época. Afinal, qual era o objetivo deles? Se você tem uma sociedade que, se você for pensar em democracia ou em quem tem o poder e o direito, a quem que ele vai rebater? Mas por que o foco deles era de uma certa maneira destruir essa concepção sofista? Porque elas tiravam de uma determinada realidade, e quando eu digo determinada realidade é porque é um conceito bem amplo, e eu acho que para explicar isso talvez seria uma aula ou uns 40 minutos, mas eles rebatiam uma ideia que é do que aquilo que é real e daqueles questionamentos que, aliás, a gente escuta até hoje por alguns, do que é o que é real para mim, do que é verdade, do que é paradigma. E sinceramente, né, a gente vive essa nossa vidinha, esse nosso método, por um paradigma que foi passado para a gente, de que a gente deve fazer, de que a gente deve estudar, de que a gente deve trabalhar. Não estou falando que eu sou contra, estou falando de paradigmas, são coisas diferentes. E isso é uma coisa que é estipulada por nós. Se você fosse de uma sociedade escravista e você fosse um branco aqui no Brasil, talvez no século XIX, você teria uma outra concepção, entendeu aonde eu quero chegar? Então é aquela coisa que já me remonta a outros filósofos que são mais daquele jogo da historicidade. Então vamos entrar nessa historicidade de Platão. Platão, ele se mostra dentro dessa linha como um personagem que tem uma luz no fim desse túnel. Ou seja, ele quer dizer que perante a ética existe uma virtude. Então Platão e Sócrates, Platão ele vem, e isso daí é até tratado num livro que é contemporâneo nosso, estudantes de psicologia, a gente vai ter que ler esse livro, a da Chauí, que ela fala o que é ética, e você vai perceber que tem resquícios ali de Sócrates, de Platão, que eles têm a ver com a ética. Ou seja, isso daí foi até tirado do livro do Duran, que de determinada maneira ou forma a psique humana ela consegue perceber elementos do que não é ético concernente à virtude, do que é bem ou mal. O que eu percebo, né, que até hoje tem uma raiz fixa, fora dessa ideia filosófica da caverna, do topos noetos, que é a ideia da caverna, é a ética. Para nós, estudantes de psicologia, eu acho que a ética é o que vai pegar em algum momento. Mas, remontando a Platão, ele vem com a ideia também da caverna, que em grego é topos noetos, que nós temos aqueles indivíduos acorrentados, eles não conseguem nem mover a cabeça, eles ficam olhando para uma parede ou para um muro, as imagens que passam na frente deles, para eles é a realidade, para eles é a verdade. E Platão também vem com uma outra, uma ideia, é dele essa ideia, né? Platão ele vem também com aquele argumento de que um deles se liberta da caverna e ele diz: ei, tudo que vocês viram até agora foi sombra. Ele se liberta, sai fora e volta para explicar. Ele não se libertou e começou a falar. E ele volta falando: ei, Joe, o mundo não é isso que vocês estão olhando. O mundo é algo que existe lá fora. É algo que você vira a cabeça, olha, tem várias cores diferentes. Só que aqueles que estão dentro da caverna vão dizer: Joe, João, tio,
Tá louco? Sai daí. Nada a ver, mano. O mundo é isso aqui, ó. O mundo é essas sombras que estão dançando aqui na parede. Você é loucão, hein, mano. É tipo isso? É por isso que eles vão querer matar ele, né? Eu acho que... Como todo mundo, você nasceu em cativeiro. Nasceu numa prisão que não pode ver, sentir ou tocar. Uma prisão para a sua mente. Infelizmente, não se pode explicar o que é Matrix. Eu acho que tudo que contradiz um paradigma social, a gente quer exterminar, né? Porque às vezes a gente se acomoda, né, em ficar coçando o saco todo dia. A gente só tem essa expressão, coçar o saco, por causa da nossa sociedade. Porque se fosse em outra época, essa expressão não seria cabível. Mas é por aí. É isso aí, é exatamente isso. O cara, ele vai, ele se liberta, ele diz que a pessoa que se liberta é o filósofo, e ele consegue prismar a realidade, mas ele explica que essa realidade é a razão. Isso daí já são ideias de Platão, né? Eu penso assim, você pode odiar a filosofia, achar que não tem nada a ver com psicologia, mas é inegável. O mito da caverna, ele é essencial, né? Ele é a base de qualquer conhecimento. O mito da caverna, sinceramente, se você for parar para pensar de uma maneira, que eu tô tentando achar uma palavra que não ofenda o mundo, né? Não, fala a palavra que tocou seu coração. De uma maneira mais nóia, menos nóia, mais brisada, mais especulada, eu acho que faz todo sentido para o nosso pensamento contemporâneo. Aliás, tem outras pessoas que especulam, que justificam e o cacete todo, que falam que Cristo leu Platão e etc e tal. Isso é só para levar a ideia. Mas se a gente for parar para pensar em termos de orientação, parece-me que a lógica é uma só. A lógica é de que eu vivo num mundo que ele é superficial e líquido, lembrando agora de Zygmunt Bauman, mas é um mundo que ele é físico, superficial, mas ele nunca consegue adquirir a mesma característica que a minha alma tem. E Platão, ele trata dessas questões de alma. Platão, ele trata até de outras questões de aristocracia, de que você tem que estudar para alcançar o poder, e aí a gente já começa a entrar num termo mais político dele. Mas quando eu digo isso para uma sociedade contemporânea, tem tudo a ver. E quando você assiste Matrix, que é o que a gente já comentou, tem mais tudo a ver ainda. Platão, ele aderiu e ouviu muitas ideias de Pitágoras. O Platão, ele era um cara que se voltou bastante para a matemática e para a lógica, numa percepção dele, para você conseguir entender muitos elementos para a vida naquela época, tinha que ter esse desenvolvimento. Platão, ele não era um cara que ele só se dedicou friamente aos estudos. Ele é um cara que ele lutou também, isso daí você percebe nos estudos feitos sobre Platão. Ele lutou, ele foi atleta, ele fez um monte de coisa. Aliás, até quando ele vai falar sobre aristocracia, para quem deve deter o poder, ele fala que ela tem que ser dotada de conhecimento político, ele tem que ter um conhecimento filosófico, e ele tem que ter um conhecimento determinado sobre aquela ciência, aí é a palavra minha, né? Sobre aquele elemento, mas ele tem que ser um cara que também saiba lutar, resumidamente, é uma pessoa que explorou o seu corpo e usou o seu corpo. Platão leu Pitágoras, aderiu às ideias dele. Isso daí, quando eu digo sobre a matemática, às vezes a gente se afoga numa cadeia profissional tão forte, tão capitalista, e isso não tem a ver com eu aderir a uma vertente comunista, mas que exige uma profissionalização tão forte, fica difícil de você pensar se você quer sinceramente entender sobre um assunto ou se você quer produzir em cima de um assunto. Caramba! Você terminou tão sereno e começou tão explosivo, né? A gente tava esperando mais até. Esperando algo mais, eu fiquei. Ele formou um silêncio santo e solene. Mas vamos aproveitar que ele parou.
Eu aprendi uma coisa nessa vida de bosta, que esperar demais é ter de menos. Ah, sei lá o que falar sobre isso, meu Deus. É preciso que veja por si mesmo. Esta é a sua última chance. Depois disto não haverá retorno. Se tomar a pílula azul, fim da história. Vai acordar em sua cama e acreditar no que você quiser. Se tomar a pílula vermelha, fica no País das Maravilhas. E eu vou mostrar até onde vai a toca do coelho. Bom, o Will já não sabe mais o que falar e eu vou dizer. Então, vou pegar essa brecha. Vou falar sobre um dos filósofos que é considerado o criador do pensamento lógico. Vou falar sobre o Aristóteles. Né? É um filósofo grego. Ele nasceu em 384 a.C., na cidade antiga de Estagira. É uma região dependente da Macedônia, norte da Grécia. Os pensamentos filosóficos e as ideias sobre a humanidade têm influências significativas na educação e no pensamento ocidental e até contemporâneo, né, sobre o Aristóteles. Ele foi viver, né, em Atenas aos 17 anos, onde ele conheceu Platão. Logo ele se tornou o discípulo predileto do Platão. Tem uma frase de Platão que ele fala: minha academia se compõe de duas partes, o corpo dos alunos e o cérebro de Aristóteles. Então, o brilhante aluno de Platão, ele escreveu uma série de obras nas quais ele se aprofundava sobre os temas de Platão, mas ele também refutava algumas doutrinas de seu mestre. Quando ele estava estudando, ele segurava em uma das mãos uma bola de cobre. E se ele adormecesse, essa bola de metal cairia, faria um barulho e iria o despertar. Quer dizer, o cara tinha sede de estudo. O cara, nossa, essa técnica de estudo não dá certo comigo. Na primeira que a bolinha caísse no chão, eu tacava pela janela. O Aristóteles ele traz a ideia do céu e da terra. Ele rejeita as ideias de Platão. Ele funde o mundo sensível e inteligível num conceito chamado de substância. Ele vai se preocupar em definir a ciência como conhecimento verdadeiro pelas causas, capaz de superar os enganos da opinião e de compreender a natureza do próprio devir, né? As suas pesquisas sobre os objetivos de cada ciência são importantes para determinar o campo específico de cada estudo. Isso possibilitou o desenvolvimento, né, desses estudos. Ele procurou explicar o raciocínio, todos os fenômenos do universo. Então, a filosofia do Aristóteles, ele vai abranger a natureza de Deus, que é chamado de metafísica, do homem, que é chamado de ética, do Estado, que é chamado de política. Quando o seu mestre, né, morreu, em 347 a.C., depois de 20 anos de academia, ele era importante e todos achavam que ele ia ser o substituto natural do seu mestre, né, na direção da academia. Só que ele foi rejeitado porque ele era considerado estrangeiro. Então ele não assumiu a academia. Ele voltou para a Macedônia e ele recebeu uma missão de educar Alexandre, que lá na frente seria o Grande, né? Alexandre o Grande. Ele fundou em Atenas sua própria escola, chamada de Liceu. Por que Liceu? Porque era situada nos edifícios dedicados ao deus Apolo, Lício, né? Apolo Lício, né? Separei aqui, não sei porquê. Onde, além de cursos técnicos, ele publicou muitas obras de cunho didático, né? Principalmente para o público em geral. O Aristóteles, ele valorizava muito a educação e ele, na verdade, ele considerava que era uma das formas de crescimento intelectual e humano. Segundo Aristóteles, há 4 causas implicadas na existência de algo. Então ele vai dizer, causa material, daquilo que a coisa é feita. Um exemplo, o ferro. A causa formal é a coisa em si. Um exemplo, a faca de ferro. A causa eficiente, aquilo que dá origem à coisa feita. Exemplo, as mãos de um ferreiro. E a causa final seria a função, né, para a qual a coisa foi feita. Um exemplo, cortar a carne. Você acabou de descrever materialismo histórico dialético. Isso. Né? Exatamente isso. Nada se cria, tudo se transforma, é incrível. Exatamente. Ele vai dizer sobre algumas teorias, né? E um dos seus escritos, ele vai falando sobre a ética, ele vai definir
que as virtudes devem estar sempre em meio termo, ou seja, a gente deve se afastar dos extremos para a gente não sucumbir em excessos. Viu, Will? Nossa. William, você ainda está aqui entre nós? Apareceu, pensei que ele tinha desistido depois daquele final enigmático e pragmático. Enigmático, né? Quando ele vem falar da astronomia, concebeu o sistema geocêntrico. O que é o sistema geocêntrico? Fui pesquisar. Na verdade, é a ideia da construção matemática que tem como ponto de referência o centro da Terra. Isso é bacana, isso eu não sabia. Para a lógica, ele criou o raciocínio estruturado. Por exemplo, um raciocínio dedutivo. A gente chama de premissas, né? Das quais se obtém uma conclusão. Por exemplo, todos os homens... Tem uma frase dele que fala assim: todos os homens são mortais. Os gregos são homens, logo, os gregos são mortais. Agora tá aparecendo o livro Desenvolvimento Cognitivo do Luria. Meu, esses caras só estudaram filosofia. Esses gregos. A psicologia, né? E por falar em psicologia, ele também fala sobre a psicologia. Para a psicologia, ele contribuiu com a divisão entre a alma e o intelecto. Ele fala uma coisa bem interessante, o Will comentou sobre algo sobre ditadura, sobre governo. O Aristóteles, ele fala que a ditadura era a pior forma de governo que podia existir. Né? O que ele desejava? O governo permitisse que cada homem exercitasse suas melhores habilidades e vivesse o mais agradável dos seus dias, né? Eu acho que é o que a gente busca, né? Até hoje. Só que, assim, ele não era bem quisto pelos atenienses, né? Os atenienses não estavam nem um pouco afim de entender Aristóteles, de ouvir Aristóteles, de querer saber dele. Quando o Alexandre morreu, né, o Alexandre o Grande se tornou rei, e ele morreu, o filósofo ele acabou abandonando Atenas, e ele foi para uma cidade chamada Cálcia, na Eubéia. E lá ele morreu em 322 a.C. E aí o seu testamento, uma das últimas coisas que ele colocou é que ele acabou libertando seus escravos. E aí, pela bibliografia, né, vem dizer que talvez essa tenha sido a primeira carta de alforria da história. De alforria, né, da história. Foi o tiozinho Aristóteles que fez. Eu fiz um resumo bem rápido sobre, né? E quem puder contribuir, se eu tiver falado alguma coisa errada, se alguém quiser acrescentar, estamos aí abertos a todo que é tipo de comentário e sugestão. Mentira, mas se alguém mandar algum e-mail falando que a gente falou um monte de coisa errada, eu vou deletar. Brincadeira, gente. Se vocês gostariam de sugerir temas, acrescentar alguma coisa que não falamos nesse podcast, colocar alguma coisa que vocês não concordam, corrigir a nossa maravilhosa pronúncia do grego antes de Cristo, você pode estar entrando em contato com a gente pela nossa página no Facebook, que é o facebook.com/psicocastblog, ou vocês podem mandar um e-mail para psicocastblog@gmail.com. Vocês podem entrar no nosso maravilhoso site psicocast.com.br e deixar o seu comentário no post, ou você pode mandar um sinal de fumaça para a gente. Ótimo. Tem Twitter também, não tem? Tem Twitter. Twitter é @psicocast. Vamos unir os nossos poderes. Terra, fogo, vento, água, coração. Pela união dos seus poderes, eu sou o Capitão Planeta. Vai, Planeta! Eu acho que não tem nada melhor do que o sinal de fumaça. Teve uma vez que eu trabalhava... Deixa eu contar uma história de bosta aqui. Eu trabalhei numa empresa e o chefe torturava muito a gente porque eu precisava daquela porra de salário. Eu ganhava pouco pra cacete, mas eu precisava daquela merda. E aí ele falava assim: ei, quando você precisar dar um anúncio, fala no rádio. Se o rádio não funcionar, acende uma fumaça, acende uma fogueira. Isso me traumatizou de tal modo que até hoje, quando eu vejo uma fogueira, eu penso em mandar pra ele. E eu mandei. Nossa, eu achei que você ia falar que você virou piromaníaco.
É. Não, eu não sou desse tipo, não. Se eu tiver com raiva de alguém, eu acendi uma fogueira em frente à casa dele e chutei os pau tudo dentro da casa dele. Ah, tá. Menos mal. Achei que você tacava fogo na pessoa.